Porque liderar também é influenciar. E eu quero te fazer uma pergunta: como você tem influenciado pessoas dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, no teu ministério? Como você tem vivido isso pessoalmente? Porque se você não lidera nem a sua própria vida, você é tomado por viver aquilo que muitas vezes as outras pessoas querem, ou aquilo que o mundo quer que você viva. Você precisa viver um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Isso é saber liderar a si mesmo também. Então você precisa receber essa palavra, receber essa mensagem, porque faz parte da grande comissão do Senhor na sua vida. Você precisa viver os planos de Deus. E por mais que você muitas vezes não queira, exige um trabalho muito grande, exige uma entrega muito grande, você só vai viver a felicidade plena do Senhor na tua vida quando você viver o propósito. Enquanto você não viver o propósito de Deus, irmão, o vazio vai estar lá, você sempre vai viver faltando alguma coisa. Mas quando você vive o propósito de Deus, você é preenchido por essa graça, a graça que te consome, a graça que te perdoou, a graça que te direciona e a graça que te dá propósito de vida. Quem está disponível a viver um propósito de Deus na sua vida, glorifica o Senhor nessa noite em nome de Jesus, aleluia. Você precisa tomar posse disso. Você precisa viver a alegria do Senhor de estar na presença de Deus. Você precisa vencer isso. Você precisa converter verdadeiramente o seu coração, irmão, para ser discípulo de Cristo. Porque todo discípulo que é discípulo está aprendendo para um dia ser enviado. Você está recebendo hoje para uma hora ser enviado, para uma hora realizar a boa obra de Jesus, que Jesus tem para você. Talvez você não sabe o propósito central da tua vida, mas você só vai viver isso, só vai saber quando você se disponibilizar na presença de Deus. Você está disponível para o reino de Deus. E certamente Deus tem algo para você. Certamente o Senhor quer que você viva essa liderança onde você estiver. Você seja essa influência onde você estiver. Dentro do teu trabalho. Pastor, mas eu não sou líder lá. Mas Jesus te colocou como embaixador naquele lugar para ser bênção, amém? Na sua casa. Pastor, eu sou o menor da minha casa. Ei, irmão, Gideão, ele falou para o Senhor, para o anjo do Senhor, o Gideão, ele diminuiu tanto, pastor Tony. Ele olhou para o anjo estava com ele ali, ele falou: eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor da minha casa é a menor da minha tribo é a menor de Israel. Só faltou ele falar: Israel é o menor de todo mundo. Ele se diminuiu tanto, e o anjo estava falando com ele. Grandes coisas já estavam sendo reveladas a ele, grandes coisas já estavam acontecendo na vida dele. E muitas vezes a gente está se diminuindo diante daquilo que o Senhor tem preparado. A gente vê tantas lutas, a gente vê tantas coisas acontecendo, a gente fala: não quero para mim, eu não quero isso para mim, irmão. Não é a questão de você querer ou não, é a questão de você viver o propósito de Deus ou não. Se você viver o propósito de Deus, os planos deles, que são bons, agradáveis e perfeitos, vai estar sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Mas se você não viver, a tua mente ainda não está sendo renovada para ser transformada. Então essa palavra assim é para você, é para a liderança da igreja, é para quem já exerce, para quem quer exercer, para quem não quer, mas vai, amém? Porque quando a gente entrega a vida para Jesus, irmão, nem sempre a gente faz o que a gente quer. Só que quando Deus tem um propósito, é muito maior do que os planos que nós temos com o Senhor, amém? E é isso que eu quero que você entenda hoje, para você caminhar de acordo com esse avivamento, porque avivamento
é derramado por Deus sobre a tua vida, mas você precisa estar posicionado. Nós precisamos estar preparados para ser cheios do Senhor e desaguar na vida de outras pessoas. Eu acho que é por isso que muitas pessoas estão passando por um processo. Nós estamos passando por um processo. Eu passo pelo meu processo, você passa pelo seu processo. Muitos dolorosos, muitos doem na carne, muitos doem no espírito, na alma, mas Deus está aperfeiçoando você, para que você possa viver algo maior. Esse é o testemunho que você vai contar daquilo que Deus está fazendo na tua vida, em nome de Jesus, amém? E esse testemunho vai abençoar vidas, esse testemunho vai transformar vidas, esse testemunho vai trazer a glória de Deus para a terra, porque é isso que você está fazendo e vivendo, em nome de Jesus. O Senhor, Ele vai te levantar com um testemunho tremendo, para transformar outras vidas, e aquilo que Deus fez em você, vai ser o caminho para que outras pessoas caminhem até Jesus, através da tua vida, também em nome de Jesus. E é isso que Jesus quer que você influencie, através daquilo que Ele te entregou, amém? Aleluia. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Abacuque 3:2. Abacuque 3:2. O Senhor diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no percurso dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deixa aí em nome de Jesus. Pai, tua palavra foi lida e será ministrada aos nossos corações. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Senhor. Abre os nossos corações para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor quer nos direcionar, fazer, realizar, para que nós possamos viver os teus planos, os teus projetos, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui de corações abertos, Senhor, sedentos por mais de Ti, Senhor, e faz de novo sobre nossas vidas, Pai, nesse dia e nesses dias, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos. Fala em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus, amém e glória a Deus, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Irmão, quando eu leio essa palavra, vejo Abacuque ali trazendo um clamor, mas também conhecendo um Deus de uma forma grandiosa, porque quando ele fala, aviva, Senhor, a tua obra, isso não é algo que seja, pode acontecer ou não. Isso é uma necessidade da igreja, isso é uma necessidade nossa, ser avivados na presença do Senhor. Como eu falei, se você não viver um avivamento sobre a tua vida, você está caminhando para uma morte, a morte espiritual, a morte física, e não é isso que Deus quer para você, um esfriamento espiritual. Nós estamos vivendo dias, irmão, de apostasia, esfriamento da fé, abandono da fé, onde pessoas aí estão abandonando a fé para viver tudo aquilo que o mundo oferece. Quantas pessoas hoje estão apostatando para passar um tempo aí no mundo, nesses 4 dias, não sabe nem se vai voltar para casa, ou então ali sabe nem se vai voltar para a igreja, mas querem viver isso que o mundo oferece. E a gente vê cada dia o mundo espiritual escrachado, as pessoas falando aquilo que acontece no carnaval, os planos do inimigo. Irmão, está sendo muito claro, os planos do inimigo para esse tempo não escondem mais nada, eles não têm mais segredo. Quanto mais aberto eles podem fazer, usando as mídias sociais, usando a mídia, eles podem fazer, para nós termos entendimento de que muitas vezes nós estamos
perdendo batalhas, ou guerreando errado, ou vivendo aquilo que Deus tem para nossas vidas de qualquer maneira. Você precisa ter um entendimento que é uma guerra espiritual, irmãos. Quantas pessoas, quantas vezes o inimigo tem lutado para acabar com famílias, vidas. Só de ontem para hoje, eu já falei com 3 famílias. Pastor, eu quero separar, eu quero divorciar, pelo amor de Deus. Quanto mais a gente avisa, irmão, vamos entrar em um período de oração, vamos clamar ao Senhor, vamos aí estar aos pés do Pai, vamos levantar um propósito. Aí pensa que é brincadeiras, que as coisas são brincadeiras, que não vai acontecer, e muitas famílias estão perecendo. Por causa de muitas vezes nós negligenciamos esse avivamento, essa busca sobre nossas vidas. Nós muitas vezes somos egoístas em querer só o nosso próprio bem e não olhamos para o próximo, não oramos por ninguém, não intercedemos por ninguém, não nos posicionamos de forma que temos que nos posicionar na presença do Senhor como igreja para ajudar vidas e famílias. Quantas vezes nós negligenciamos isso, irmão? Então um avivamento não é algo, se vir amém, se não vir amém também, não, é uma necessidade da igreja. Você precisa estar avivado na presença do Senhor, você precisa manter essa chama acesa no teu coração, você precisa manter essa busca constante na tua vida, você precisa manter essa entrega, você precisa continuar sendo bênção. Nós precisamos estar atentos. Você precisa estar atento. Entenda, atento não é desesperado, atento é preparado. Porque tem gente que se desespera. A gente vê os sinais aí acontecendo, irmãos. A gente sabe que Jesus está voltando, e tem gente desesperada, irmão. Isso e aquilo, irmão. Esteja alegre, só esteja atento, porque a tua casa é do Senhor Jesus, teu ministério é do Senhor Jesus, a tua vida é do Senhor Jesus, e o inimigo não está brincando, mas você precisa viver esse avivamento para estar constante na presença do Senhor. Sabe o que é mais difícil nos dias de hoje, irmãos? As pessoas estarem constantes na presença do Pai. É muito difícil a constância. A gente vê muitas pessoas inconstantes. Irmão, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. Isso é normal do ser humano. Mas no dia que você está bem, você está, para toda obra você faz. Mas no dia que você está, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber de nada, eu vou me separar, eu vou, entendeu? Tem gente que declara isso. Vou deixar minha família. Em nome de Jesus, irmãos, não chegue comigo falando isso, que você vai ouvir. Porque trata uma família ou algo que Deus te entregou como qualquer coisa, como se isso fosse te trazer felicidade, irmão. O inimigo está tentando destruir vidas, e o primeiro passo é isso, fazer você desistir das coisas, você desistir da família, você desistir do ministério. Isso não vai trazer solução nenhuma. Isso só vai trazer mais destruição e falta para a sua vida. Porque quando você não vive aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, aquilo que o Senhor te entregou, você não está vivendo o propósito que Ele te direcionou a viver. Aleluia, glória ao Senhor em nome de Jesus. A tua família é uma obra de Deus, irmãos. Sabe quem vai te preparar mais e mais diariamente para você ser uma bênção na vida de pessoas? A sua família, a sua casa. Aquele que mantém uma família unida na presença do Senhor, aquele que deixa a chama acesa dentro do seu lado, a sua casa, sua esposa, seus filhos, seu marido, aquele que cuida da sua casa.
está cuidando da obra de Deus também. Mas aquele que não cuida, a Bíblia fala que é pior do que um descrente. E não tem como viver um avivamento se você não cuida nem daqueles que você dorme e acorda todos os dias, irmãos. Tem gente que na igreja é uma bênção, mas dentro de casa não é, irmão. Como é que você... Isso aí é uma hipocrisia. Porque como é que você é uma bênção na vida dos outros e não é uma bênção dentro de casa? Como é que você vai liderar? A palavra de Deus fala, irmão, para liderar o ministério, tem algumas condições: ser irrepreensível, o homem de uma só mulher, governar bem o seu lar. Você precisa liderar primeiro a sua casa. Você precisa cuidar primeiro da sua casa. Você precisa ser exemplo do seu trabalho. Você precisa ter testemunho aonde você for. Porque se a base, que é a família, não está estruturada, como você vai fazer as outras coisas para o Senhor? Não tem como. Vai ficar uma base capenga. Porque se você não cuida da sua família, você não vai viver um ministério bem sucedido na sua vida. E vice-versa também. Então tenha entendimento de uma coisa: cuide do seu lar, cuide da sua casa. Mantenha a chama acesa dentro da sua casa, do seu lar, e você vai ver o que Deus vai fazer através de você, através da sua família. Irmãos, Deus está levantando famílias para que possam impactar o mundo, porque o inimigo está lutando para destruir, mas Deus está cuidando de você, da sua casa, em todo tempo e em todo momento, e do seu lar, na sua casa ninguém toca, porque os anjos do Senhor estão lá. Aleluia! Estabeleça as suas prioridades. Nós temos que estabelecer as nossas prioridades. Muitas vezes a gente olha e vê, a gente coloca algumas prioridades umas em cima da outra. E a gente olha, não, primeiro vem o meu trabalho, depois o meu ministério, depois isso, depois a minha família, depois Deus. E a gente bota algumas prioridades umas em cima da outra. Só que quando nós colocamos Jesus no centro da nossa prioridade, Jesus, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de... colocando Jesus no centro da nossa prioridade, a palavra de Deus no centro da nossa prioridade, Ele vai influenciar diretamente todas as coisas. É como se você não vê como uma pirâmide. Não, primeiro eu tenho que fazer isso. Não, Jesus ele está no centro da minha vida. Então se Jesus ele me direcionar, assim como eu tenho que ser dentro da minha casa, no meu ministério, no meu trabalho, Jesus tem que estar no meio, Jesus tem que estar em primeiro lugar, Jesus ele tem que ser o direcionador da minha vida, Jesus ele tem que moldar o meu caráter, o meu entendimento, para que eu possa ser bênção aonde eu for e aonde eu estiver, e estabelecer tudo aquilo com uma prioridade em Jesus. Eu tenho que transmitir Jesus através da minha vida para o meu lar, para a minha casa, para o meu trabalho, para o meu ministério, e tudo que eu fizer, a prioridade vai ser Jesus em minha vida, e eu tenho que parecer com Ele, eu tenho que viver essa graça transformadora, eu tenho que viver essa paz que excede todo o entendimento. A prioridade é Ele, porque Mateus 6,33 fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar é Jesus, irmão. E quando Jesus ele está no centro de tudo nas nossas vidas, o trabalho vai se tornar uma bênção, a família vai se tornar uma bênção. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo essa referência. Quando você procurar parecer com Jesus, você vai ser o representante de Jesus no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério, aonde
Jesus for o centro, tudo vai estar bem colocado em nome de Jesus, amém? Você está entendendo isso? Não, glória a Deus. Quando chamarem ou clamarem pela tua carne em uma briga, em um desentendimento, você vai fazer o que Jesus faz. Quando você foi chamado a uma responsabilidade, você vai agir como Jesus faz. Quando você estiver no seu trabalho, você vai agir como Jesus age. Porque o mundo está cheio de opiniões, irmão. Todo mundo tem uma opinião. Se eu colocar 10 pessoas aqui, 10 pessoas vai dar uma opinião diferente uma da outra, irmão. Só que nós não somos movidos por opiniões, nós somos movidos pela palavra de Deus. E aquilo que a palavra de Deus direciona nossas vidas é aquilo que nós temos que viver. O que a palavra de Deus fala que precisa ser transformado, nós temos que transformar. Ah, mas é difícil, se fosse fácil todo mundo conseguia. Mas essa é a nossa luta constante para viver um propósito diante do Pai. Essa é uma luta constante em viver aquilo que Deus ele tem preparado para nossas vidas. Essa é a nossa guerra. A guerra não são contra pessoas, a guerra não é no nosso lar, a guerra não é contra fulano, ciclano, a guerra é contra nós mesmos. Nós temos que assumir o problema sou eu. É eu que preciso de transformação, é eu que preciso de mudança. Porque muitas vezes a gente está lutando para mudar uma pessoa, irmão, e Deus está falando, transforma aquilo que você pode transformar, você mesmo. E ora para que Deus possa agir na vida de outras pessoas. Amém? E a oração, irmão, tem resultado sim ou não? A oração é uma semente. E Jesus ele nos ensinou isso. Jesus quando nos chamou, ele não olhou para os capacitados. Quando Jesus ele chamou a sua liderança, ele chamou aqueles que estavam dispostos. Na lógica era para Jesus chegar dentro do cenário e falar, ó, sou filho de Deus, vem um sacerdote tal, sacerdote tal, sacerdote tal, vem aqui. Foi assim que Jesus fez? Não. Jesus entrou dentro de um barco de Pedro, pescador, falou, vem que eu tenho um propósito para a tua vida, você vai ser pescador de homens. Jesus olhou para um cobrador de impostos, o cabra sem vergonha daquela época, ladrão, e falou, tem um propósito muito maior do que isso aí, vem, me segue. Ele pegou pessoas comuns e pecadoras, para mudar a vida e tornar discípulo dele, para o seguirem. E foi assim que ele fez comigo e com você, irmãos. Ele nos chamou e tem nos ensinado. E nós temos aprendido, e quando nós nos aprendemos por bem, nós aprendemos por muito bem. Olha o que essa palavra fala, irmão. Aviva, Senhor, a tua obra ao decorrer dos anos. Sabe o que é isso, irmão? Não sei se você entende essa palavra, mas eu quero explicar para você. Isso é uma construção. Ele podia falar, o profeta podia falar, Senhor, aviva a tua obra hoje. Podia sim ou não? Mas o avivamento não vem assim, o avivamento é construído. Porque talvez se Deus derramar hoje aquilo que Ele quer na sua vida, você vai receber, vai ser maravilhoso, mas você não vai lidar com aquilo da forma que Deus quer. Então Deus ele vai te ensinar. Jesus ele ali escolheu aqueles homens e ensinou. Ele andou com eles, andou naquele momento. Então naquele momento eles estavam sendo capacitados ao decorrer dos anos, no decurso dos anos.
Há quanto tempo você está na presença do Senhor? Há quanto tempo o Senhor tem feito uma obra na tua vida? Às vezes você não entendia o propósito de Deus no meio do processo, irmãos. Não entendia o porquê Deus permitiu algumas coisas na tua vida. Mas quando você começou a entender e quando você começou a aprender aquilo que Deus estava ensinando para você no meio do processo, as coisas começaram a mudar, sim ou não? É porque Deus ele permite coisas para nos ensinar. Ele permite muitas vezes a dor para nos ensinar, porque Ele queria fazer pelo amor, irmão, mas a dor ensina muito mais rápido do que o amor, e é por isso que Ele permite, você muitas vezes quebrar a cara, até você entender que você precisa buscar mais a Jesus, você precisa buscar mais da palavra, você precisa buscar mais a Ele, você precisa aprender mais de Jesus. Irmão, e hoje está sendo muito difícil isso, porque as pessoas preferem ficar no erro do que serem corrigidas e aprender com aquilo. A gente aprende com o decorrer do tempo, irmão. Quer saber a diferença de bode para ovelha? Sim ou não? Quando você confronta ou você corrige uma ovelha, porque, deixa eu explicar, como um pastor, quando a ovelha ela sai do aprisco, o pastor vai lá, quebra a pratinha dela, saja, bota no ombro e bota de volta no aprisco. Essa ovelha aprende. Ela nunca mais vai sair de perto do pastor, porque ela não quer que a pata dela seja quebrada novamente. Quando você corrige uma ovelha, quando você conversa com uma ovelha, ela aprende, ela fica mais próxima. Agora o bode, irmão, corrige o bode. Já viu os memes no Instagram? Ele vem te dar uma chifrada. Irmão, quando você corrige uma ovelha, você se torna amigo dela. Mas quando você corrige um bode, você se torna inimigo dela. Quando a gente corrige alguém, irmão, não é assim, direciona. Quem é ovelha, aprende, fala, não, agora eu vou acertar, eu vou ser melhor. Mas o bode, irmão, não, pastor não gosta de mim, pastor me corrigiu. E eu sou bem sucinto, eu não corrijo mais, eu aprendo na primeira. Então, para você se tornar uma liderança sadia, você precisa aprender aquilo que Jesus ensinou. Quantas vezes Jesus ele repreendeu Pedro? Jesus falou que Pedro era o demônio. Tu tá com o diabo, Pedro, sai daqui. E Pedro voltava para lá. Mas Judas traiu. E quantas vezes, irmão, você tem que aprender que você tem que fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que Deus te direcionou a fazer, a viver aquilo que Deus tem preparado. E quem colocou do teu lado, quando você continuar a caminhada, quem estiver do seu lado, é aquilo que Deus colocou do seu lado para você cuidar, para abençoar. Então você vai lidar com pessoas e pessoas, você vai cuidar de pessoas e pessoas. E pessoas, umas serão ensináveis, outras não, e está tudo bem. Amém? Tudo faz parte do nosso processo e tudo nós aprendemos. Jesus ele ensinou, Jesus ele afirmou, Jesus ele direcionou, Jesus ele multiplicou. E quando nós temos o entendimento disso, que Jesus ele está multiplicando algo em nossas vidas, Jesus ele multiplicou milagres, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, multiplicou pessoas. Jesus ali
tinha vários discípulos, mas escolheu 12 para estar próximos. Esses 12 discípulos se tornaram apóstolos e levaram a palavra dele adiante, e levaram o amor de Jesus adiante. Esteve com ele todos os dias, naqueles momentos, e Jesus estava fazendo uma grande obra através da vida deles também. E assim Jesus ele está fazendo em nossas vidas. Jesus ele te chamou, Jesus ele te ensinou, Jesus ele afirmou o propósito que ele tem na sua vida, Jesus ele te direcionou, Jesus ele tem multiplicado dons, e tudo isso que Jesus ele está fazendo na sua vida. Ele quer realizar algo maior através de um envio, para que você possa viver o ID do Senhor, tudo aquilo que você tem aprendido com o Senhor. O Senhor ele está preparando você para te enviar. Pessoas podem atravessar o mundo, ir para o outro lado do mundo, fazer a obra de Deus, outras para o outro lado da rua, não importa aonde Jesus te levar, você tem que ensinar aquilo que Ele te ensinou. E o avivamento que nós precisamos na nossa liderança, irmãos, vem através disso. Porque quando ele fala, na ira, lembra-te da misericórdia, irmão, vai decorrer o tempo, você vai aprender, você vai se capacitar, você vai ser enviado. Mas o mundo está aí, irmão, a gente vê que Deus está irado com o mundo, coisas estão acontecendo lá. Mas o Senhor ele tem misericórdia da tua vida, e você precisa tomar essa missão para você e resgatar pessoas que estão lá fora perecendo, morrendo, perdidas, ajudar vidas. É isso que é a função da igreja, é isso que é a nossa função, é isso que você tem que entender, que Deus te chamou para viver o propósito que não é só para você, irmãos. Tudo que você faz influencia pessoas, sim ou não? No seu trabalho, você trabalha para servir outras. Não tem um trabalho, eu trabalho com computador. Eu não gosto de lidar com pessoas, eu trabalho com computador, é técnico meu negócio, não influencia pessoas. Tá, você está fazendo isso para quem? Tem, irmão. Você foi chamado para solucionar problemas. Você foi chamado para servir pessoas. E na igreja é isso, nós servimos o mundo, nós servimos as pessoas. A igreja nasceu para ser representante de Jesus e resgatar vidas para o reino de Deus, e é esse o propósito que Deus tem para você, amém? Será que você está vivendo esse propósito? Será que você tem vivido isso? Porque você faz parte de uma família da fé, irmão, e Jesus ele está te empoderando e te integrando a fazer parte da igreja, para que você possa fazer a diferença, para que você possa viver o seu chamado, irmão, para que você possa ser direcionado e assim ser bênção na vida de outras pessoas. Então você precisa fazer parte. Não tem como você fazer parte de uma liderança sozinho. Eu não faço nada sozinho, irmão. Você também não faz. Eu preciso de vocês assim como vocês precisam de mim. Nós precisamos um dos outros. Nós somos um corpo. E nós precisamos estar cientes disso. Você não faz nada sozinho. Ah, pastor, eu sei pregar, eu sei louvar, eu vou abrir uma igreja, vá. Quer um apoio? Vai. Para ver se é só isso. Tu quer as cadeiras?
pessoa. Porque a placa, irmão, a gente é até agroimune lá. Para abrir um imune tem que estar capacitado, né? Mas vá, mas volte para falar o que você aprendeu. Amém? Para viver tudo isso, nós precisamos fazer parte dessa família, nós precisamos fazer parte do corpo, nós precisamos estar integrados. Ah, pastor, eu sou líder. Sim, você é líder, mas você precisa de liderado, você precisa de outros líderes, você precisa fazer parte disso, integrar nisso. Você precisa ser empoderado pela igreja, sair embaixo de uma bênção, ser direcionado por Deus, ser direcionado pelos seus líderes. Nós estamos aqui, eu estou aqui com o direcionamento do nosso pastor. Eles estão em São Paulo, em um processo na vida tão doloroso, mas Deus já deu vitória, mas nós estamos aqui com a igreja, e Deus Ele está abençoando, Deus Ele está direcionando, Deus Ele está fazendo grandes coisas em nosso meio. Eles estão orando lá. Então nós precisamos dele, eles precisam de nós, todos nós formamos a família da fé. Outra coisa que nós precisamos ter entendimento, de que nós caminhamos na dimensão sobrenatural. Irmão, não tem como você viver uma liderança, você viver algo na sua vida, se você não caminha numa dimensão sobrenatural. Como é que você vai mover isso? Através da oração, orando, jejuando, buscando a Deus, buscando na palavra. Porque quando você ora, irmão, Deus Ele está movendo o sobrenatural ao teu favor. Deus Ele está fazendo algo novo através da tua oração. Deus Ele está curando através da tua oração. Deus Ele está libertando através da tua oração. Deus Ele está salvando através da tua oração. Tem coisas que você não pode fazer falando, tem coisas que você não pode fazer metendo a mão, mas tem coisas que você pode fazer orando. E quando você ora, Deus está agindo na sua vida, e através da sua vida você sabe que isso é real, você sabe que isso é necessário, você sabe que o avivamento na sua vida vai acontecer quando você vive isso, você vive o sobrenatural de Deus também. Porque você pode fazer tudo bem, irmão. Você pode fazer tudo maravilhosamente bem. Se não for da vontade de Deus, nada vai acontecer. E isso, irmão, é misericórdia, tá? Tem planos que Deus frustra quando você ora. Por quê? Porque é misericórdia de Deus. Porque não era a bênção de Deus na sua vida. Porque não era para você. Talvez você está orando tanto por algo e Deus Ele faz outra coisa. Aceita. Amém? Recebe. E continua caminhando. Porque Deus Ele sabe o que você precisa. Então nós precisamos caminhar numa dimensão espiritual, irmão. Assim como naturais, nós também precisamos entender o sobrenatural de Deus. Isso só será feito através da nossa entrega. E com isso, nós temos que abrir espaço para a ação constante do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Para você viver uma liderança na sua vida, você tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Entenda uma coisa: ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas, não é só profetizar. Na maioria das vezes, o Espírito Santo vai estar quando você segurar a sua língua. Pegue isso em nome de Jesus.
Às vezes a manifestação do Espírito Santo vai ser mais forte quando você segurar a sua língua. Porque é um dom falar em línguas, mas é fruto segurar a língua também. É fruto viver o domínio próprio, a mansidão. E isso é ser cheio do Espírito, porque é fruto do Espírito. Só vem através do Espírito Santo. Amém? Você precisa entender que você tem que ser bênção para alcançar a misericórdia de Deus. Você precisa entender que você tem uma responsabilidade aonde você vai. Tem crente, irmão, que dá mau testemunho por aí. Quantos líderes a gente vê por aí que dá mau testemunho, irmão? Anda com a Bíblia debaixo do braço. Tem gente que eu falei, irmão, tira a Bíblia debaixo do braço, pelo amor de Deus. Ninguém pode saber que tu é crente. Porque tu não está levando ninguém para a igreja com essa atitude. Você já viu pessoas assim? Dá vontade de falar isso? Irmão, que testemunho é esse? Já vi pessoas fazendo barraco em lugar com a Bíblia embaixo do braço. Falei, meu Deus do céu. Não lidera nem a si mesmo, irmão. Você precisa ser direcionado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que estar vigente na tua vida. Tem que ser claro, as pessoas têm que ver Jesus em você. Não porque Deus vai aniquilar vocês, Deus é ao meu favor. Pai, irmão, Deus, Ele quer que você seja mais diferente e transmita a Deus através da tua vida, porque Ele não vai fazer nada com você assim. Então você precisa entender que ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida transformada por Ele. E muitas vezes Deus, Ele vai operar através da tua vida sem você falar nada. Só através das tuas atitudes, porque as nossas atitudes falam mais do que 1000 palavras, irmão. Ser direcionado pelo Espírito Santo exige uma entrega nossa real. Exige uma entrega nossa total. Exige uma entrega de atitudes, uma entrega de entendimento, exige uma mudança real sobre nossas vidas, para que nós possamos ser direcionados por Ele. Porque nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Quem tem identidade em Jesus aqui, dá uma glória a Deus. Porque Jesus, Ele ressignifica a nossa identidade. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estava sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha isso em nome de Jesus. Você não é mais escravo. Você está entendendo isso? Você é filho. E quando você assume a identidade de filho, você tem uma herança na eternidade com Jesus. Mas quando você assume a identidade de escravo,
você perde a sua eternidade com Jesus. Como assim? Deixa eu te explicar. A mentalidade de escravo é uma mentalidade que você vai fazer você não desfrutar daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Uma mentalidade de escravo vai te tornar prisioneiro das tuas vontades, dos teus prazeres, de tanta coisa, de vícios, de tudo aquilo que vem sobre a tua vida, porque você não consegue se libertar daquilo. É sua mentalidade de escravo. Ah, pastor, aceitei a Jesus, mas todo aquele que tem uma mentalidade de escravo esconde algo. Esconde algo do pastor, esconde algo da liderança, muitas vezes até um líder que esconde algo. Isso é uma mentalidade de escravo, porque não teve uma mentalidade transformada e ainda é escravo de algo, algum pecado, alguma coisa que impede você de romper na sua vida. Mas quando você tem uma mentalidade de filho, você é livre de qualquer dessas outras coisas, de qualquer pecado, porque você sabe que Deus está cuidando de todas as coisas, e você luta contra os seus pecados, porque você é filho de Deus. Você sabe onde é o teu lugar, você sabe o seu lugar no reino, você sabe o seu lugar na casa, você sabe o seu lugar na presença de Deus. Você é livre de qualquer coisa, você não é mais escravo. Então você tem que escolher uma entrega sua: ser filho ou ainda ser escravo. Se você ainda esconde algo lá dentro, irmão, você está mentindo para você mesmo. Você precisa ressignificar o que é ter uma identidade em Cristo Jesus. Você precisa ressignificar isso para que você possa viver uma liderança bem-sucedida na tua vida, um propósito bem-sucedido na tua vida. Amém? Você precisa ter um entendimento disso, para que você possa romper. Porque quando nós somos filhos, nós podemos vencer as tentações e as provações, porque nós sabemos quem está cuidando de nós. Amém? E o filho, ele vai crescendo, vencendo isso, ele vai tomando uma maturidade espiritual. Sabe o que é uma maturidade espiritual? É confiar no Senhor e saber que Ele está cuidando de tudo por você, que você está se posicionando e fazendo aquilo que o filho tem que fazer, porque o pai já cuidou de tudo sobre a tua vida. Ah, pastor, mas Deus, Ele ainda vai permitir tentações e provações. Você vai passar, porque as tentações vêm do diabo, mas as provações Deus permite em nossas vidas para nos preparar. E quando você passa por cima das tentações, o inimigo já não pode tocar em você, porque as tentações agem na nossa fraqueza. E se você é escravo ainda, você vai cair nas tentações. Mas quando você tem um entendimento de filho e pula isso, você não cai mais nas tentações. Ah, mas vem as provações. E as provações estão sendo dadas por Deus em nossas vidas para nos preparar, porque todo aquele que é provado, ele é aprovado por Deus, sim ou não? Quem aqui já foi provado e aprovado por Deus? Dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Você não pode viver uma provação por muito tempo, irmão. Aleluia. Você tem que crescer no meio disso. Você tem que crescer com as situações que você tem vivido. Você tem que aprender com as situações que você tem vivido. Amém? Porque Deus permite algumas coisas para nos ensinar. E se você não aprendeu ainda, vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. E se nós não aprendermos, vai acontecer de novo, até você aprender. Você precisa passar de nível, você precisa ir para outro nível espiritual na presença do Senhor. Você precisa se comportar como filho. Você precisa tomar posse. Você precisa perder o medo. Você precisa perder o pensamento de inferioridade, do eu não consigo, do eu não posso. Do medo de tentar, do medo de fazer as coisas de Deus, irmão. Você precisa crescer nisso para que você tenha maturidade espiritual.
estrutura espiritual. O Senhor, Ele quer te dar estrutura, para que quando vier as tentações e as provações, você vença e seja bem sucedido. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele. Nós precisamos vencer isso em nome de Jesus. Tiago 1, 2, para finalizar. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. O Senhor, Ele tem isso preparado para você. É preciso você buscar, é preciso você aceitar aquilo que Deus Ele tem preparado para a tua vida. É preciso você entender que você é filho, você precisa enfrentar isso para que você possa viver o plano de Deus. Enquanto você tiver um plano de Deus, medo de viver o plano de Deus, você não vai avançar, você não vai ser bem sucedido. Mas quando você tomar posse disso, em nome de Jesus, você vai ser bem sucedido, em nome de Jesus. Fica de pé, aleluia. Essa palavra é um direcionamento para nossas vidas, para que nós possamos ter um entendimento de que o Senhor nos chamou para algo maior. O Senhor te chamou para viver um novo tempo na sua vida. O Senhor te chamou a viver um novo tempo na sua história. Talvez você olhe para dentro de você e fala: pastor, eu não sou capaz. Só que Deus, Ele pega pessoas que não são capazes e capacita. Pastor, eu não quero, não é para mim. Deus, Ele vai revelar a você quando você começar a buscar o propósito que Ele tem preparado para a sua vida. Mas uma coisa é certa: você não pode viver sem propósito. Você não pode viver com a mente dividida. Você não pode viver sem buscar esse avivamento, porque, como fala na sua palavra, isso tem que ser buscado. Quando o Senhor derramar a sua glória, Ele quer que você não seja somente aquele que vai receber, mas aquele que vai transbordar em outras vidas, aquele que vai desaguar em outras vidas. O Senhor, Ele quer mudar entendimentos, Ele quer mudar caráteres, Ele quer mudar temperamentos, Ele quer mudar tudo que tenta atrapalhar você e está impedindo você de avançar na presença de Deus. O Senhor está nos dando direcionamento para que nós possamos ser cada dia mais bênção aonde nós formos e aonde Deus nos levar. Não espere Deus frustrar aquilo que você quer para que você possa viver a vontade dEle. Eu não sei quem falou, não sei quem escreveu, mas alguém escreveu isso. A pior coisa na vida de uma pessoa, de um homem, é ser bem sucedido naquilo que Deus não o chamou a fazer. Pastor, mas está sendo bem sucedido, mas não está fluindo.
Deus, Ele quer fluir do Teu Espírito através de nossas vidas. Deus, Ele quer fluir o Seu Espírito Santo através de você. E quando Ele faz isso, irmão, não precisa de muito esforço. Deus está fazendo algo novo sobre a tua vida. Nós precisamos ter um entendimento disso. Nós precisamos buscar viver isso na presença do Senhor. Porque talvez é só isso que está faltando para você viver a vontade plena do Senhor em nome de Jesus. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente hoje. Poderia perguntar quem está disposto a viver aquilo que Deus tem preparado. Mas talvez você possa falar: eu não estou preparado para viver aquilo que Deus tem para mim. Você está como Gideão: eu sou o menor do menor do menor, e o anjo está sobre a tua vida falando: eu tenho grandes coisas para realizar, eu tenho grandes coisas para fazer, eu vou te levantar como um baluarte nessa geração, eu vou te levantar como uma bênção para as pessoas, e aonde eu te levar, a presença do Senhor vai estar. Eu quero que você ponha a mão no seu coração agora. Aleluia. Você possa adorar comigo. E eu quero fazer uma oração com você de envio, para que você possa começar a viver todos os projetos e os planos que Ele tem preparado para você. E nessa oração, irmãos, eu quero que você comece a orar para que os seus medos percam a força e você comece a tomar conta da sua vida, não os seus medos. Para que você viva o fruto do Espírito: o amor, a paz, a humildade, bondade, a mansidão, domínio próprio, a alegria. Para que você seja completo por Ele, seja direcionado. Para que você vença as obras da carne que estão impedindo você de romper na presença do Senhor. Para que você vença o teu egoísmo de querer viver só para você e não ser bênção na vida de outras pessoas. Para que você vença o seu pensamento de inferioridade, que você não consegue, que você não pode. Que você vença o seu vitimismo e se posicione na presença do Pai para fazer a diferença. Adore o Senhor nessa noite. Adore o Senhor nessa noite.